Você já se perguntou o que realmente significa amar a Deus de todo o coração? Talvez você já tenha ouvido essa frase muitas vezes, em sermões, músicas, versículos ou até em orações. Mas no fundo, será que entendemos o peso, a profundidade e a beleza que essas palavras carregam? Amar a Deus de todo o coração parece simples, mas é uma das expressões mais desafiadoras e transformadoras de toda a Bíblia. Quando Jesus pronunciou essas palavras em Marcos 12:30, ele não estava apenas repetindo um antigo mandamento, ele estava revelando o centro da fé, a essência de uma vida espiritual verdadeira. Um amor que não se mede por sentimentos passageiros, nem se define apenas por gestos externos, mas que nasce no mais profundo da alma e que toca cada aspecto da nossa existência. É um amor que exige tudo: o coração, a alma, o entendimento e as forças. E talvez por isso seja tão difícil vivê-lo plenamente, porque amar a Deus de todo o coração é muito mais do que frequentar um culto, cantar uma canção ou fazer uma oração. É um chamado para uma entrega completa, uma rendição que vai além do que é visível, além do que é confortável. É colocar Deus no centro de tudo, no meio das alegrias e das dores, das certezas e das dúvidas, das vitórias e das quedas. É permitir que Ele seja o motivo, o propósito e o destino de cada passo que damos. Mas o que será que Jesus quis dizer com "de todo o coração"? Porque essa expressão foi a primeira que ele mencionou. E o que acontece quando alguém decide amar a Deus dessa forma, de maneira total, sem reservas, sem disfarces, sem máscaras? Existe um poder escondido por trás dessas palavras, uma revelação que vai além da religiosidade e toca a essência da vida. Amar a Deus de todo o coração é o ponto de partida de toda a transformação espiritual verdadeira. É onde o relacionamento com o Criador deixa de ser apenas uma crença e se torna uma experiência viva. Talvez você já tenha sentido o desejo de se aproximar mais de Deus, mas algo sempre parece te impedir. O medo, as distrações, as feridas do passado, o peso das preocupações. Talvez você até ame a Deus, mas sinta que esse amor está fragmentado, dividido entre a fé e as exigências da vida. E é exatamente aí que Marcos 12:30 nos confronta, nos chama de volta ao essencial, aquilo que realmente importa. Amar a Deus com tudo que somos é muito mais do que uma ordem, é um convite para uma vida diferente. Uma vida onde cada respiração, cada pensamento, cada gesto se torne uma expressão desse amor. Imagine viver assim, um amor que não depende das circunstâncias, que permanece mesmo nas tempestades. Um amor que não se apaga quando o silêncio de Deus parece demorar, mas que cresce, amadurece e se fortalece. É sobre esse tipo de amor que Jesus falou, um amor total, indivisível e inabalável. Um amor que, quando compreendido, muda tudo. Muda a forma como você enxerga o mundo, muda o modo como você reage às dificuldades, até muda a maneira como você se vê. Hoje, você vai descobrir o verdadeiro significado de amar a Deus de todo o coração. Não o amor que o mundo entende, não o amor condicionado a recompensas, mas o amor que nasce da entrega, da fé e da intimidade com o Criador. Uma revelação escondida nas palavras simples de Jesus, mas capaz de transformar completamente a sua fé. E quando você entender isso, quando essa verdade entrar no seu espírito, nada mais será igual. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar a forma como você se relaciona com Deus para sempre. Quando olhamos para Marcos, capítulo 12, somos levados a um dos momentos mais intensos do ministério de Jesus. Era um tempo em que ele estava sendo constantemente observado, questionado e testado pelos líderes religiosos de sua época. Fariseus, saduceus e escribas se revezavam em tentar colocar o mestre em situações difíceis, buscando uma brecha, uma palavra, qualquer coisa que pudesse ser usada contra ele. O clima era tenso, de confronto espiritual e intelectual. E é exatamente nesse ambiente de pressão
que Jesus revela uma das verdades mais profundas e libertadoras de toda a Escritura. Um dos mestres da lei se aproxima e pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Essa pergunta, à primeira vista, parece sincera, mas carrega um peso. Naquele tempo, os judeus contavam mais de 600 mandamentos, e havia debates intermináveis sobre qual deles seria o mais importante. Alguns defendiam que era a guarda do sábado, outros diziam que era o sacrifício, outros apontavam para a pureza ritual. Mas Jesus, com a sabedoria que ultrapassa o entendimento humano, responde de forma direta, clara e ao mesmo tempo revolucionária. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás então o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Naquele instante, o templo ficou em silêncio. As palavras de Jesus ecoaram como um trovão suave que desarma os orgulhos e desperta os corações sinceros. Ele não falou sobre regras, sobre sacrifícios, nem sobre tradições. Falou sobre amor. Jesus foi direto à essência. Ele mostrou que a fé verdadeira não nasce da obediência cega, mas do amor genuíno. O centro de tudo não é o que fazemos para Deus, mas o quanto o amamos. Porque quando o amor é verdadeiro, tudo mais se alinha naturalmente. Obedecer deixa de ser um fardo e se torna um prazer. Servir deixa de ser uma obrigação e se transforma em adoração. A resposta de Jesus foi muito mais do que uma lição teológica. Foi uma revelação de prioridade espiritual. Ele estava dizendo que todo o relacionamento entre o homem e Deus se resume em uma palavra: amor. E não qualquer amor, mas um amor total, inteiro, absoluto, de todo o coração. Isso significa que não pode haver divisão. Não podemos amar a Deus e ao mesmo tempo manter ídolos no trono do coração. Amar a Deus de todo o coração é viver com foco, com devoção, com entrega total. É colocar Deus acima dos sentimentos passageiros, acima das ambições pessoais, até mesmo dos medos que tentam nos afastar dele. Imagine aquele momento, as multidões observando, os religiosos tentando encontrar falhas e Jesus, com serenidade divina, resumindo toda a lei e os profetas em uma frase. Ele estava dizendo: o maior mandamento não é sobre o que você faz, mas sobre quem você ama e como você ama. A resposta de Jesus também desmontava o orgulho religioso, porque muitos queriam se destacar pelas aparências, jejuando mais, ofertando mais, recitando mais. Mas Jesus mostrou que o que realmente importa é o que está dentro do coração. O amor verdadeiro não se mostra em gestos teatrais, mas em uma vida rendida. Quando ele cita "Ouve, ó Israel", Jesus remete ao Shema, uma oração que os judeus recitavam todos os dias. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso significava reconhecer a soberania de Deus, afirmar que não há outro além dele. Mas Jesus leva essa antiga declaração para um novo patamar. Ele não apenas reafirma a unicidade de Deus, ele mostra como devemos responder a essa verdade, com amor. O Deus único deve ser amado de forma única, sem divisões, sem reservas, sem condições. E é interessante perceber que Jesus não apenas cita o coração, mas inclui a alma, o entendimento e as forças. Isso mostra que o amor por Deus precisa ser completo, abrangente, envolver tudo o que somos. Mas antes de tudo, ele coloca o coração, porque é no coração que nasce o amor verdadeiro. O coração é o centro das decisões, o lugar onde habitam nossos desejos, nossos sonhos e nossas intenções. Quando Jesus diz, ame de todo o coração, ele está nos chamando para uma transformação interna, uma mudança que começa no invisível, mas se reflete em tudo o que fazemos. Naquele momento, as palavras de Jesus não apenas ensinaram, mas expuseram. Muitos que o ouviam perceberam que até então seguiam a lei, mas sem amor, que obedeciam, mas sem paixão, que serviam, mas sem entrega. E talvez seja assim conosco também. Às vezes, vivemos uma fé mecânica, automática, onde fazemos tudo certo, mas sem a chama do amor verdadeiro por Deus.
E é justamente essa chama que Jesus reacende com suas palavras. Marcos 12:30 não é apenas um mandamento, é um espelho. Ele nos faz olhar para dentro e perguntar: eu amo a Deus de todo o meu coração ou apenas com uma parte dele? Quantas vezes deixamos que o medo, a dúvida ou o apego ao mundo roubem o espaço que pertence a Deus dentro de nós? Jesus, ao falar essas palavras, estava nos convidando a reordenar nossas prioridades, a voltar ao essencial, a redescobrir a simplicidade do amor divino. Porque amar a Deus de todo o coração não é um peso, é libertador. É nesse amor que encontramos descanso, sentido e plenitude. E é aqui que começa a verdadeira jornada da fé. Uma jornada que não se baseia em mandamentos frios, mas em um relacionamento vivo. Uma caminhada onde o amor é o combustível que sustenta, que guia, que transforma. E é justamente essa jornada que vamos seguir a partir de aqui, para entender de forma ainda mais profunda o que significa esse amor que Jesus revelou e como ele pode mudar completamente a maneira como você vive a sua fé. Amar a Deus de todo o coração. Essas palavras de Jesus parecem simples, mas quando mergulhamos nelas, percebemos que elas exigem muito mais do que um sentimento. Amar de todo o coração é uma escolha diária, uma decisão consciente de colocar Deus acima de tudo. É permitir que Ele ocupe o trono das nossas intenções, o centro da nossa vontade e o comando das nossas decisões. Quando Jesus falou sobre amar a Deus dessa forma, Ele estava nos chamando para algo profundo, para um amor que ultrapassa a emoção e se transforma em entrega. O coração, na visão bíblica, não é apenas o lugar dos sentimentos, é o centro da vida interior. É onde nascem nossos pensamentos, nossos desejos, nossas escolhas. Por isso, quando Jesus diz, ame de todo o coração, Ele está dizendo, entregue a mim o controle da sua vida. Confie em mim as suas decisões. Permita que o meu amor molde o seu querer. Mas isso é um desafio, porque o coração humano é, como diz a Escritura, enganoso e instável. É um campo de batalha onde fé e medo travam lutas diárias. É ali que o amor a Deus precisa ser afirmado todos os dias, mesmo quando as circunstâncias tentam nos afastar. Amar a Deus de todo o coração é escolher permanecer fiel quando as respostas não vêm, quando a oração parece não ser ouvida, quando o caminho parece escuro. É dizer, Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio. É essa confiança que revela um coração totalmente rendido. E sabe o que é mais bonito? É que Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo sinceridade. Amar de todo o coração não significa nunca falhar, mas significa sempre voltar. É reconhecer que sem Ele nada somos e que o nosso amor, por mais imperfeito que seja, pode ser purificado quando colocamos nas mãos dele. É um amor que se constrói na comunhão, na oração, no silêncio e até nos lágrimas. Amar a Deus de todo o coração é permitir que Ele habite em nós de forma tão profunda que até o nosso sofrimento se torne um ato de amor. Mas Jesus não para no coração. Ele continua dizendo, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Cada uma dessas expressões amplia a dimensão desse amor. Amar a Deus de toda a alma significa entregar a Ele o mais íntimo do nosso ser. A alma é o lugar onde moram nossas emoções, nossos medos, nossas alegrias e feridas. É o que nos torna únicos. Amar a Deus com toda a alma é permitir que Ele toque essas áreas profundas que às vezes escondemos até de nós mesmos. É deixar que o Espírito Santo cure o que está ferido, restaure o que foi quebrado e transforme o que parecia perdido. É amar com o interior limpo, com a consciência em paz, com o coração inteiro. Já amar de todo o entendimento é colocar a mente a serviço de Deus. É buscar conhecê-lo, estudar sua palavra, compreender os princípios do seu reino. É amar com inteligência espiritual, não de forma cega, mas consciente. É o amor que pensa, que reflete,
que busca entender os caminhos de Deus para andar neles com sabedoria. Muitos dizem que o amor é cego, mas o amor a Deus não é. O amor a Deus abre os olhos, ilumina a mente e transforma a maneira como enxergamos o mundo. Quando amamos a Deus com o entendimento, começamos a discernir o que é passageiro e o que é eterno, o que é essencial e o que é distração. E, por fim, amar a Deus de todas as forças é transformar o amor em ação. É colocar as mãos, o corpo e a energia a serviço do propósito divino. É amar não só com palavras, mas com atitudes. Amar a Deus de todas as forças é servir, ajudar, cuidar, perdoar, abençoar. É demonstrar o amor no cotidiano, nas pequenas escolhas, nos gestos de compaixão. É se levantar a cada manhã e dizer: Senhor, hoje eu quero te amar com o que eu fizer. Esse amor se expressa no trabalho, na família, nos relacionamentos, na maneira como tratamos as pessoas. Amar de todo o coração, alma, entendimento e forças é amar com tudo o que somos, sem dividir, sem reservar partes. É deixar que Deus tenha acesso a todas as áreas, as feridas do passado, as dúvidas do presente, aos planos do futuro. É viver com o coração aberto, disposto a dizer: Senhor, não quero te amar só no que me convém, quero te amar em tudo, inclusive quando é difícil. É um amor que transforma a fé em experiência real, que faz da vida uma adoração constante. E quando começamos a viver esse amor, algo muda profundamente dentro de nós. As coisas que antes pareciam prioridade começam a perder o brilho. O que antes nos escravizava deixa de ter poder. O amor de Deus passa a ser o filtro de todas as nossas decisões. Passamos a medir as coisas não pelo que sentimos, mas pelo que agrada ao coração dele. O amor se torna o norte, o guia, o motivo de cada passo. Jesus nos convida a esse tipo de amor, um amor total, sem reservas. E essa é a diferença entre uma fé superficial e uma fé viva. Porque quando o amor a Deus é completo, não há espaço para o vazio. Ele preenche tudo. E quando ele preenche, não sobra lugar para o medo, para a ansiedade, para a culpa. Amar a Deus de todo o coração é o antídoto contra o caos interior. É o caminho para a verdadeira paz. E é sobre esse amor transformador, esse amor que nasce da entrega e floresce na fidelidade, que Jesus estava falando em Marcos 30. Um amor que não é apenas mandamento, mas revelação. Um amor que não é apenas sentimento, mas força de vida. Um amor que, quando verdadeiramente vivido, muda tudo. O modo de pensar, de agir e de existir. E é esse amor que pouco a pouco começaremos a compreender mais profundamente enquanto seguimos a jornada desta mensagem que pode mudar a sua fé para sempre. Quando Jesus declarou que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças, ele não estava apenas dando uma lista poética, ele estava descrevendo o modelo de um amor completo, um amor que envolve cada dimensão da existência humana. Cada palavra escolhida tem um propósito espiritual profundo, e juntas formam um retrato da fé verdadeira, a essência de uma vida totalmente rendida ao Criador. Esse mandamento é um convite para a totalidade, para o equilíbrio entre sentimento, razão, vontade e ação. E é justamente essa completude que torna o amor a Deus algo tão transformador. Amar de toda a alma é o segundo passo dessa jornada. A alma é o que nos torna conscientes, é onde se entrelaçam nossas emoções, pensamentos e identidade. É a parte que sente, que sofre, que se alegra e que se conecta com o divino. Quando Jesus diz que devemos amar a Deus de toda a alma, ele está nos chamando a um amor que não se limita à aparência ou à rotina religiosa, mas que nasce de dentro, do íntimo, onde ninguém mais vê. Amar de toda a alma é permitir que Deus acesse as camadas mais profundas da nossa vida, aquelas que muitas vezes escondemos, aquelas que têm marcas, traumas e feridas que nunca cicatrizaram completamente. É entregar a Ele o que está quebrado, o que está cansado, o que está vazio, e deixar que seu amor cure, restaure e renove. É amar mesmo quando o coração está em silêncio, mesmo quando as lágrimas falam mais do que as palavras.
É confiar que o amor de Deus é suficiente para preencher até os espaços que a dor deixou. Esse amor não é emocionalismo, mas é profundamente humano. É o amor que transforma o pranto em esperança, a ferida em testemunho, a fraqueza em força. Amar a Deus de toda a alma é dizer: Senhor, eu te amo não apenas quando tudo vai bem, mas também quando não entendo os teus caminhos. É um amor que se manifesta na perseverança, na constância, na fé que se mantém mesmo quando os sentimentos oscilam. É o amor que se recusa a desistir, porque sabe que o verdadeiro relacionamento com Deus não é movido por circunstâncias, mas sim por convicção. E então Jesus acrescenta: de todo o entendimento. Essa parte é fascinante, porque nos lembra que Deus não quer apenas o nosso coração e nossa emoção, Ele também quer a nossa mente. Amar a Deus de todo o entendimento é usar a razão, a sabedoria e o conhecimento para conhecê-lo mais profundamente. É buscar entender quem Ele é, o que Ele quer e como Ele age. O amor verdadeiro se interessa, se aprofunda, aprende. Amar de todo o entendimento é estudar as Escrituras não por obrigação, mas por desejo. É meditar na palavra porque queremos conhecer o coração do Pai. É colocar a mente a serviço do Espírito e não o contrário. Quantas vezes vemos pessoas que amam a Deus, mas não se dedicam a conhecê-lo? Elas têm um amor sincero, mas superficial. E há também quem conheça muito, mas sem amor, um conhecimento frio, distante, que não transforma. Jesus nos chama a unir as duas coisas, amor e entendimento. O amor que sente e o amor que pensa, porque quando o entendimento é guiado pelo amor, a fé se torna madura. Passamos a discernir o certo do errado, o essencial do supérfluo, e aprendemos a caminhar com sabedoria em meio às incertezas da vida. E então Jesus completa: de todas as forças. Amar a Deus de todas as forças é a expressão prática desse amor. É agir. É colocar o corpo, o tempo, o talento, a energia, tudo a serviço dele. É amar com as mãos, com os pés, com a voz, com o suor. É um amor que não se limita às palavras, mas se manifesta nas atitudes. Amar a Deus de todas as forças é ajudar quem precisa, é servir sem buscar reconhecimento, é continuar firme mesmo quando cansa, é viver de forma que cada gesto se torne um ato de adoração. Esse amor não é apenas emoção ou pensamento, é movimento. Quando amamos a Deus com todas as forças, nossa vida muda de direção. Deixamos de ser espectadores e nos tornamos participantes do reino. Servir a Deus se torna natural, não um peso. O amor verdadeiro é o combustível que nos faz agir com propósito, mesmo nos dias difíceis. É ele que nos impulsiona a continuar amando, perdoando, crendo e semeando bem, mesmo que o mundo pareça desabar ao redor. Essas 4 dimensões do amor, coração, alma, entendimento e forças, formam juntas um ciclo completo. Uma não existe sem a outra. O coração sente, a alma se entrega, o entendimento compreende e as forças agem. E quando tudo isso se alinha, o amor a Deus se torna pleno, poderoso e transformador. É esse amor que muda não apenas a nossa relação com Deus, mas também com as pessoas. Porque quem ama a Deus dessa forma não pode permanecer o mesmo. Quando esse amor se enraiza em nós, o medo perde espaço. A culpa perde peso. A ansiedade se acalma. O coração se torna estável, a alma se fortalece, a mente se ilumina e o corpo se dispõe. Passamos a viver de forma diferente, porque o amor de Deus não é apenas algo que sentimos, mas é algo que nos molda, que nos redefine. Esse amor é a base de tudo o que somos e fazemos. E é aqui que começa a verdadeira transformação. Quando entendemos o que significa amar a Deus em todas essas dimensões, a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Passamos a viver com propósito, com direção e com plenitude. Porque o amor total por Deus não apenas cumpre um mandamento, mas liberta, cura e dá sentido à existência. E é sobre esse poder de transformação, sobre o que acontece quando esse amor se torna real dentro de nós, que vamos falar a seguir, na revelação que pode mudar para sempre a forma como você vive a sua fé. Quando o amor a Deus se torna total, quando ele ocupa o coração, a alma, o entendimento e as forças, algo profundo acontece dentro de nós. Não é apenas uma mudança de comportamento.
é uma transformação de essência. É como se uma nova vida começasse a pulsar, uma vida que tem direção, propósito e sentido. Esse é o poder do amor de Deus. Ele não apenas nos pede entrega, ele nos transforma através dela. Amar a Deus de todo o coração não é apenas um mandamento, é um caminho para a libertação interior. E quando esse amor se torna real, ele começa a reorganizar tudo em nós, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas prioridades. O medo começa a perder o domínio, as inseguranças perdem a voz, e o vazio que antes gritava é substituído por uma paz que não pode ser explicada. Jesus sabia que o amor era a chave de tudo. Ele sabia que não há verdadeira fé sem amor, nem verdadeira obediência sem paixão. Por isso, quando ele pronunciou aquelas palavras em Marcos 12:30, ele estava revelando um segredo espiritual. O amor é a força que sustenta toda a vida com Deus. Quando amamos o Senhor verdadeiramente, tudo mais encontra seu lugar. A adoração deixa de ser um ritual e se torna um diálogo. O serviço deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma expressão de gratidão. O perdão, que antes parecia impossível, se torna natural, porque o coração cheio de amor não consegue guardar ódio. Esse amor muda a forma como enxergamos a vida. Começamos a ver Deus não como uma autoridade distante, mas como um pai amoroso que deseja relacionamento. E quando o conhecemos assim, o nosso amor por ele cresce e amadurece. O amor de todo o coração não é cego, é consciente, constante, resistente. Ele permanece mesmo quando a fé é aprovada, porque não depende das circunstâncias. Amar a Deus desse modo é aprender a confiar quando não há respostas. É permanecer firme quando tudo ao redor se abala. É saber que o amor dele é maior do que qualquer dor. E esse amor não fica preso dentro de nós. Ele transborda. Quem ama a Deus de verdade, inevitavelmente começa a amar as pessoas de forma diferente. O amor a Deus muda o modo como tratamos os outros, porque ele nos ensina a enxergar o mundo com os olhos da compaixão. Passamos a entender que o mesmo Deus que nos ama, também ama o nosso próximo. É por isso que Jesus, logo após citar o maior mandamento, acrescenta: e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor a Deus e o amor ao próximo estão ligados como as duas faces de uma mesma moeda. Não há como separar um do outro. Amar a Deus é refletir o seu caráter, e o caráter de Deus é amor. Amar de todo o coração também é viver com propósito. É acordar todos os dias com a consciência de que estamos aqui para manifestar a presença de Deus no mundo. É deixar que nossas atitudes sejam uma mensagem viva, um testemunho silencioso de fé. Quando amamos assim, começamos a enxergar sentido nas pequenas coisas, nas lutas, nas vitórias, nas esperas. Tudo passa a ser parte de uma história maior, uma história escrita pelas mãos do próprio Deus. E quanto mais nos rendemos a esse amor, mais ele nos molda, mais ele nos aproxima do que fomos criados para ser. Mas um detalhe importante: amar a Deus de todo o coração não é algo que fazemos uma única vez. É um processo contínuo, uma jornada de amadurecimento. Há dias em que o amor parece fácil e há dias em que há uma escolha difícil. Há momentos de fervor e há momentos de silêncio. Mas mesmo nos dias em que o amor parece fraco, Deus continua nos amando com a mesma intensidade. E é esse amor dele, imutável e perfeito, que sustenta o nosso. Ele não exige que sejamos fortes o tempo todo, apenas que sejamos sinceros. O amor verdadeiro não é medido pela ausência de falhas, mas pela disposição de recomeçar sempre que for preciso. E quando o amor por Deus ocupa tudo, a vida ganha outra cor. O que antes parecia impossível, torna-se possível. O que antes era desespero, transforma-se em esperança. A presença de Deus começa a se manifestar em cada detalhe, em uma oração respondida, em um gesto de bondade, em um milagre silencioso que só o coração percebe. O amor abre os nossos olhos espirituais para ver Deus em tudo, até mesmo nas dores. Passamos a compreender que nada é perdido quando se vive por amor a Ele. E é nesse ponto que a fé deixa de ser apenas crença e se torna relacionamento. Um relacionamento em que não há mais distância, porque o amor aproxima. Um relacionamento em que o medo se desfaz,
porque o amor lança fora o medo. Um relacionamento em que a alma encontra descanso, porque o amor de Deus é o abrigo perfeito. E quando você ama a Deus dessa forma, com tudo que é, com tudo que tem, com tudo que sente, você descobre algo extraordinário. Não é apenas você que ama, é o próprio Deus amando através de você. Seu amor se mistura ao dele, e você passa a viver não mais por esforço, mas por graça. É nesse ponto que o amor humano encontra o divino, e a fé se torna viva, poderosa e inabalável. Esse é o verdadeiro significado de Marcos 12:30. É mais do que um mandamento, é uma revelação. É o convite do Criador para que voltemos à origem da fé, o amor. O amor que não busca recompensas, que não depende de emoções, que se entrega simplesmente porque reconhece que Deus é digno. E quando esse amor floresce dentro de nós, tudo muda. O olhar muda, o coração muda, a vida muda. E é exatamente essa transformação, essa virada de dentro para fora, que revela quem realmente entendeu o que é amar a Deus. Porque quem ama assim, nunca é o mesmo. E é sobre essa transformação profunda, esse amor que gera vida, cura e propósito, que vamos mergulhar na conclusão dessa mensagem, onde o chamado de Deus se tornará pessoal, direto e inescapável. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas o fim de uma história, é o início de uma nova forma de viver. Chegamos ao momento final desta jornada espiritual e agora tudo se resume a uma única pergunta. Você tem amado a Deus de todo o coração? Não como um conceito, não como uma teoria, mas como uma entrega viva, diária e verdadeira? O amor de que Jesus falou em Marcos 12:30 não é um sentimento passageiro, é um compromisso que transforma cada área da vida. Amar a Deus de todo o coração é escolher colocar o Criador no centro de tudo, no trabalho, na família, nos planos, nas dores, nos sonhos. É permitir que Ele seja o motivo do seu respirar, o foco da sua atenção e o propósito da sua existência. Esse amor não é um peso, é libertador. Ele tira das nossas mãos o controle que nunca tivemos e nos ensina a confiar em um Deus que sabe o que é melhor para nós. Amar a Deus com todo o coração é um convite à restauração. É o retorno ao primeiro amor, aquele que não precisa de recompensas, aquele que se alegra apenas em estar na presença dele. Quando esse amor desperta, a alma encontra descanso, o coração encontra paz e a vida encontra sentido. Porque tudo começa e termina em Deus. E quando Ele ocupa o primeiro lugar, tudo mais se encaixa. Esse é o segredo que Jesus quis revelar. O amor a Deus é o eixo que sustenta a fé. Sem Ele, a religião se torna rotina. Com Ele, a vida se torna adoração. Mas esse amor precisa ser cultivado. Ele cresce na oração, na leitura da palavra, no silêncio da comunhão, na prática da bondade. Cada vez que você perdoa, ajuda, adora, confia mesmo sem entender, você está dizendo: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. E é esse amor que atrai a presença dele, que traz direção, cura e força. Deus não quer parte de você, Ele quer tudo. Ele quer o seu coração inteiro, a sua alma inteira, o seu entendimento e as suas forças. Hoje, o Espírito Santo te chama de volta a esse amor. Um amor que não depende do que você sente, mas do que você decide viver. Um amor que não termina quando as dificuldades chegam, mas que se prova justamente nelas. Talvez o mundo tenha tentado te distrair, talvez as dores tenham te afastado, mas Deus continua te esperando, com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma ternura. Então agora, diante dessa palavra, faça uma escolha. Volte a amar a Deus de todo o coração. Não amanhã, não quando for conveniente, mas hoje, agora. Entregue tudo a Ele e permita que esse amor te transforme por completo. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: Senhor, ensina-me a te amar de todo o coração. Curta este vídeo,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar crescendo nesse amor que muda vidas. Porque quando o amor a Deus é total, a vida nunca mais é a mesma.